Ok. Senhores, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o almirante de esquadra Léo Ferreira, em nome do qual cumprimento toda essa plateia, agradecer ao almirante Zúcaro, ao almirante Garriga, a oportunidade de estar aqui podendo conversar com esse seleto grupo, falar sobre um assunto que é bastante importante dentro da diretoria de Portos e Costas, e nisso agradecendo ao almirante André Macedo, que infelizmente está em outro compromisso, não pôde comparecer, a oportunidade de nos permitir conversar sobre esse assunto que é extremamente importante dentro da diretoria de Portos e Costas, né? Já falado no planejamento espacial marinho, a diretoria de Portos e Costas é aquela que, usando uma figura de linguagem, vai pedalar essa bicicleta enquanto ela estiver andando. Na realidade, o planejamento espacial marinho ele não vai parar o trabalho da diretoria de Portos e Costas de normatizar as atividades dentro do nosso oceano. Nós colocamos basicamente esse sumário do poder marítimo, o cenário atual e os novos desafios muito alinhados com o que o professor Segem colocou, principalmente na área de produção energética, né? E basicamente a gente começa com essa citação, Walter Lee, que quem comanda o mar, comanda o intercâmbio, quem comanda o intercâmbio, comanda as riquezas do mundo e, consequentemente, o próprio mundo. Na realidade, inicialmente, as atividades do ser humano, elas não se, dentro do mar, elas não se conflitavam, né? Primeiro, a nossa, vamos dizer assim, atividade de coletor, né? Caçador-coletor, com a pesca, e depois a atividade do shipping, que foi o grande início, do grande uso do mar como fonte de transmissão de recursos e fonte de produção de riquezas dentro do mar. Mas nós, a partir do, vamos dizer assim, do século XIX, século XX, nós passamos a vislumbrar outras atividades e, com isso, até a própria Marinha desenvolveu o conceito do poder marítimo, que congrega o poder naval, e o restante das outras atividades que são relacionadas com o mar. E aí a gente destaca a pesquisa e tecnologia, extremamente importante hoje para o nosso trabalho, né, para o nosso desenvolvimento do planejamento espacial marinho, e os recursos do mar, a exploração do mar como recursos per si, não voltadas exclusivamente para a transferência de recursos de um local para o outro. Dentro do contexto da Marinha, né, a Marinha, ela, como autoridade marítima, ela tem todas essas atribuições e nós destacamos, primeiro, a possibilidade de contribuir para a formulação e condução de políticas relacionadas ao mar. E nisso a CIRM, ela tem feito, a CICIRM e a CIRM tem feito um papel preponderante, tem realizado esse papel de uma forma bastante destacada dentro do contexto nacional e dentro das outras áreas da autoridade marítima, implementar e fiscalizar leis e regulamentos. E aí a gente diferencia bastante as diretorias especializadas da Marinha versus a diretoria de Portos e Costas e até a própria DHN também, que faz leis e regulamentos voltadas para o público em geral, ou seja, atingem o Brasil como um todo. Hoje nós temos diversas atribuições, dentre elas, a LESTA, ela especifica, dentro do artigo 4, a possibilidade de elaborar normas para um diverso número de assuntos, tá? Que são esses itens, e dentro do artigo 36, a possibilidade dessas normas elaboradas pela Marinha, no que couber, atenderem a mecanismos internacionais, e nesse caso nós citamos a Organização Marítima Internacional. Essa é a estrutura da Diretoria de Portos e Costas voltada para a segurança do tráfego aquaviário, é uma estrutura com 5 departamentos. Nós não podemos esquecer do ensino profissional marítimo e das outras atividades desenvolvidas pela Diretoria de Portos e Costas, mas essa talvez seja o core voltado para a normatização
do espaço aquaviário, né, das atividades aquaviárias, das atividades econômicas, e aí nós falamos no planejamento espacial marinho, tá? Como um idealizador, como um norteador das atividades econômicas. Mas nós não podemos esquecer que essas atividades econômicas no mar, elas já nasceram sob o signo da sustentabilidade. E nós precisamos estar atentos, e essa é uma das vertentes da Diretoria de Portos e Costas, também a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição causada por embarcações. Então, a Marinha tem que se preocupar bastante com essa vertente da sustentabilidade. E, além disso, pensar que todo esse trabalho ele tem que ter um ganho social para a nossa sociedade, para o nosso país. E disso, todo esse pensamento, são geradas 29 normãs, tá? São mais de 2.000 páginas ou 3.000 páginas escritas pela Diretoria de Portos e Costas, 9 Nortex, que são 9 normas voltadas para como se aplica as normãs, 9 Nortam, que são normas voltadas para a atividade de prevenção da poluição, além das normas e procedimentos de cada capitania dos portos específicas. E essas normas, elas são efetivamente atualizadas constantemente. A gente vê um caráter cíclico de atualização dessas normas que está muito intimamente ligado ao caráter cíclico que o planejamento espacial marinho tem que prestar, né, tem que ter. Né? E durante o processo de elaboração do PEM, isso vai se fazer mais ainda necessário, porque, como nós vamos ver, a interferência mútua entre essas atividades, ela é extremamente prevista. Por exemplo, o professor Segem, ele falou em geração de energia offshore, e talvez esse seja o maior desafio normativo da Diretoria de Portos e Costas. Mas ele vai gerar diversos outros aspectos. Por exemplo, tá? A pesca ela vai ser impactada, tá? Rotas de navegação, novas rotas de navegação vão ser criadas. Barcos, embarcações que hoje não operam na nossa costa, passarão a operar. Então, tudo isso vai exigir da Diretoria de Portos e Costas um enorme esforço de atualização constante dessas normas. Né? Isso aqui, já entrando na parte do Poder Marítimo e Autoridade Marítima, essa é uma figura do planejamento espacial marinho da Bélgica, tá? Roubada da palestra do Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho ele usava bastante essa figura, né? E, na realidade, isso aí é o sonho que nós vamos fazer, um planejamento espacial marinho, e vamos setorizar cada área, e cada área operará separada, vamos dizer assim, sem nenhuma interferência. Ou seja, a energia eólica offshore não vai sofrer nenhuma interferência de outros atores. Essa é a realidade, tá? Quem já fez patrulha sabe disso. Na realidade, não existia pesca na Bacia de Campos. A pesca na Bacia de Campos, ela passou a existir e ser dessa forma, porque a plataforma de petróleo, ela se tornou um enorme atrator de pesca. E, a partir daí, começaram os desafios de nós começarmos a implementar uma área de segurança em volta da plataforma de cerca de 500 metros. Isso é o que a IMO prevê, né? Mas o esforço de fiscalização é muito grande. Então, nós temos que nos preocupar com a realidade. Qual será a realidade? As, vamos dizer assim, atividades, elas vão interferir entre si, e aí está o papel da Diretoria de Portos e Costas de tentar fazer com que essas atividades convivam de uma forma sensata. Tá? Voltando ao cenário atual, essas são as atividades de petróleo e gás. Diferente do que a gente imagina, tá? As outras atividades, elas não cederão espaço ou não tomarão o espaço das atividades de petróleo e gás. As atividades de petróleo e gás, elas permanecerão. O plano estratégico da Petrobras, não o atual, o anterior, ele previa que cerca de 40%, tá, da produção de petróleo
e da necessidade de petróleo do mundo, mesmo com a descarbonização dos combustíveis, eles seriam mantidos só da necessidade da indústria petroquímica. Então, as atividades de petróleo, elas permanecerão sendo realizadas e não serão substituídas. Então, é um trabalho nosso. Inicialmente, essas atividades de petróleo e gás, elas acabaram sendo as primeiras atividades que a Diretoria de Portos e Costas se deparou para normatizar dentro desse processo, vamos dizer assim, do planejamento espacial marinho, isso já nos anos 80, 90. Né? Então, há essa necessidade de manutenção desse pensamento, ou seja, que elas não serão substituídas e sim serão agregadas outras atividades. Como nós podemos ver, o planejamento estratégico da Petrobras, ele prevê um cenário de expansão de 18 FPSO e construção de 50% das FPSO do mundo, tá, para o Brasil. E temos notado uma forte evolução da frota de apoio marítimo. A gente chama atenção, especialmente, como as atividades elas começam a interagir. Em 2007, o Brasil implantou na IMO, fez um processo de implantação, apresentou e implantou na IMO uma área to be avoided, uma área a ser evitada na Bacia de Santos. Isso foi um processo bastante trabalhoso, bastante minucioso, mas que correu de uma forma extremamente macia dentro da Organização Marítima Internacional. Essa é a área to be avoided que nós estamos trabalhando dentro da Diretoria de Portos e Costas desde 2019 para implantar na Bacia de Santos. Tá? E ela tem sofrido uma enorme resistência na Organização Marítima Internacional para ser implantada. Motivação que nós imaginamos, muito provavelmente, é que os conceitos de liberdade de navegação, o mundo mudou. Então, esses conceitos de liberdade de navegação hoje são muito mais relevantes e a IMO tem apresentado uma enorme resistência a entender os nossos motivos de colocar uma área to be avoided muito semelhante na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. E esse é o cenário que nós nos deparamos. Primeiramente, um cenário do lado esquerdo, esse é um cenário retirado dos nossos acompanhamentos no Compass, tá? Um cenário que mostra as rotas de navegação, e do lado direito, tá? Já um cenário que nós traçamos as rotas de navegação, tá? Não serão lanes, a gente não conseguirá colocar dentro da IMO, tá, estabelecimento de lanes, e sim serão rotas de navegação que nós, teoricamente, defenderemos e tentaremos evitar, por normatização, que algumas atividades se estabeleçam, principalmente atividades fixas, se estabeleçam lá, e aí se enquadram os parques eólicos offshore, para garantir a segurança da navegação. Isso aí é definitivo? Não é. Porque, por exemplo, os próprios parques eólicos, eles vão criar novas rotas. E nós teremos que, vamos dizer assim, fazer uma atividade cíclica dentro desse planejamento. Lá nós já se destaca aqui as áreas faladas pelo professor Segem, Rio Grande do Sul, a área de Açu e a área do Nordeste. Sobre esses pontos, a gente gostaria até de chamar a atenção para alguns detalhes, né, que até vão nortear alguns pensamentos nossos daqui para frente. Por exemplo, o Porto de Açu, um dos maiores acionistas do Porto de Açu é o Porto de Antuérpia. Então, toda essa área do Porto de Açu, dentro do planejamento estratégico do Porto de Açu, como o professor Segem colocou, não está só a produção de energia eólica offshore. Está o estabelecimento de fábricas de componentes próximos ao porto, para que não tenha esse problema de, vamos dizer assim, de transporte, esse transporte seja marítimo. Essas pás, elas são gigantes
e com isso se evitaria problemas de transporte rodoviário, etc. Tá? O estabelecimento da fábrica desses componentes, a instalação desses componentes e o estabelecimento das usinas de produção de hidrogênio líquido, de hidrogênio verde, para exportação. Então, os senhores vão ver aqui para frente uma iniciativa capitaneada pela COP, na ONU e na IMO, que fala sobre corredores verdes, que são locais que se vislumbram onde pode haver abastecimento de navios e, principalmente, onde pode ter produção de hidrogênio verde e amônia verde para exportação. E o Brasil está incluído nessa iniciativa, muito embora não tenha assinado a própria, vamos dizer assim, resolução da Organização Marítima, a própria resolução da COP. Né? O aumento do turismo náutico, tá? As temporadas elas têm mostrado um grande aumento do turismo náutico. Isso é apenas um exemplo do quanto isso vai impactar na nossa vida. Tá? Por exemplo, a gente vê o planejamento espacial marinho como aquele negócio lá longe que não vai impactar na vida a nossa vida aqui, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos familiares. A gente tem aquela visão justamente de olhar o mar como a praia, né? A praia e o visual da praia. Tá? Nós, é claro, aqui dentro da Marinha temos um outro pensamento, mas a gente tem que ver, tá, que todas essas atividades elas vão influenciar diretamente os nossos interesses como pessoas. Né? A parte de turismo náutico, dentre outras atividades que nós mesmos desenvolvemos dentro do mar. Outras atividades que estão sendo criadas, por exemplo, hoje nós temos um fenômeno que já estamos presenciando, que é a redução do tráfego mercante pelos canais. Suez, pelos problemas hoje da guerra, tá? Panamá, uma redução do tráfego mercante também por problemas de seca, e com isso a tendência é que o tráfego mercante ele se dê por outras regiões, principalmente pelos contornos dos continentes. Isso faz com que os navios maiores sejam mais atrativos, eles se tornem mais atrativos para o transporte marítimo. Os nossos portos têm as limitações de profundidade. E com isso, diversas áreas de transbordo estão sendo criadas. Mais uma vez, nós chamamos a atenção da necessidade cíclica do planejamento espacial marinho. Quando se fizer uma instalação, como o professor Segem colocou, de produção de hidrogênio no mar, vai haver necessidade de transbordo. Essa necessidade de transbordo vai haver a necessidade com que nós passamos a defender áreas que sejam realizadas esse transbordo. Tá? Essas áreas são de transbordo de granéis. Eu vou aqui para o meu apontador. Granéis líquidos, transbordo de granéis sólidos, nós já temos diversas áreas, e a gente chama atenção para as áreas de bunkering, que são abastecimentos de navios. Isso foi uma demanda recente, e a DPC ela foi demandada no final do ano passado, e nós fizemos uma norma exclusiva para contemplar essa área de bunkering. Essa área hoje ela está prevista só no Maranhão, mas já há outras demandas, nós já estamos trabalhando nisso, mas nessa área, por exemplo, cerca de 30% dos navios que abastecem nessa área, eles param lá só como posto de gasolina. Eles não se destinam ao Brasil, não fazem transbordo de carga no Brasil. Então, isso é motivado pelo quê? Pela nossa produção de combustível. Nosso combustível ele era um petróleo relativamente pesado e nós estávamos acostumados a ouvir isso daí. Com a produção do pré-sal, esse combustível ele passou, ainda é um combustível relativamente pesado, mas ele tem um teor de enxofre baixo. A Organização Marítima Internacional, hoje, ela exige que o bunker ele tenha até 0,5 de teor de enxofre. Tá? Então, o nosso combustível, que não valia muita coisa, passou a ser extremamente atraente. Então, essas áreas
passaram a ser demandadas. Então, essas áreas são as áreas de chip to chip no Brasil, para que os senhores possam vislumbrar, é uma nova atividade que nós estamos trabalhando. Tá? E tudo isso, como eu falei, todos esses desafios futuros, eles têm que ser pensados sob o signo da sustentabilidade, da ecologia e da função social do mar. A diretoria de Portos e Costas, de forma nenhuma, ela está desvencilhada, é uma diretoria que trabalha todo dia com as necessidades econômicas, com as demandas econômicas e como todo ente estatal, a gente tem que, de alguma forma, viabilizar que essas atividades econômicas ocorram com total segurança para o nosso país. O objetivo do nosso trabalho é sempre esse, dar segurança para que essas atividades ocorram de uma forma a contento. Tá? E esses são os desafios futuros. Primeiro, a nossa possibilidade de mineração e biotecnologia em alto mar. Eu acho que o almirante Jacques vai falar bastante sobre esse assunto, né? Mas nós vislumbramos essa possibilidade, ainda não temos nenhuma iniciativa aqui na área do Brasil, mas a gente vê um potencial enorme para isso. E como nós vamos regulamentar essa atividade? Quais são os navios que virão? Quais são os dejetos que, vamos dizer assim, como nós vamos regulamentar, como nós vamos administrar esses dejetos dessa atividade? E a transição energética. Eu acho que, como o professor Segem colocou, eu acho que o maior desafio que nós temos realmente é normatizar a energia eólica offshore. Hoje nós temos um decreto que fala sobre a implantação de um sistema capitaneado pelo Ministério das Minas e Energia e a ANEEL, que vai gerenciar toda essa outorga dessas áreas de energia eólica offshore para os diversos interessados. Se eu não me engano, se não entrou nada de ontem para hoje, são 96 projetos que já têm o pedido de outorga no IBAMA. Até agora, alguns já chegaram para nós, para a autoridade marítima, e nós travamos isso daí porque esse decreto ele prevê que isso tramite dentro de um sistema chamado PUG Offshore. E esse sistema ainda não está pronto. Realmente houve um atraso, uma redução de prioridade na prontificação desse PUG Offshore, mas nós nos preocupamos e fizemos já uma norma para tratar do assunto. Essa norma ainda não foi lançada, até porque o PUG Offshore não foi lançado. Mas uma das nossas preocupações é limitar a possibilidade de outorga ou a possibilidade de pareceres em determinadas áreas até que o planejamento espacial marinho esteja concluído. Porque, no nosso entendimento, a gente não pode priorizar uma atividade sem entender para o que o nosso mar é vocacionado. E aqui nós temos o trabalho de transição energética, como nós falamos, esse aqui é o mapa vamos dizer assim, estabelecido pelo IBAMA sobre os projetos que já estão em curso. E como nós já podemos falar, né, a ideia dos parques eólicos, principalmente dos parques eólicos offshore, ela não é uma ideia, pelo menos que nós imaginemos, que seja voltada para a produção de energia para uso em terra, e sim para a produção de energia para exportação. Ou seja, fazer uma eletrólise da água e, a partir daí, produzir o hidrogênio verde para que nós possamos exportar esse combustível. O que chama atenção é como essa nossa matriz, e aqui a gente coloca, né, como essa matriz ela é diferente do que hoje nós temos. E hoje nós usamos o petróleo para tudo, ou transformações do petróleo para tudo. Essa matriz energética, só usando o campo do marítimo e o campo de aviação, o quanto essa matriz energética vai evoluir de uma forma diferenciada. Por exemplo, o Brasil, ele tem falado e tem
batido e tem sido uma preocupação muito grande do país em manter presente as possibilidades do uso do biocombustível. O quanto o biocombustível talvez seja importante para a aviação, porque as máquinas não vão mudar. Hoje nós estamos falando em uma nova matriz energética, falando extremamente muito em combustíveis. Tá? Mas nós hoje ainda não temos tecnologias de mudanças de máquinas que possam permitir, ainda é hoje, a máquina, vamos dizer assim, de combustão interna, o motor do mundo. Então, esses combustíveis, eles de alguma forma, eles têm que se adequar a essas máquinas de combustão interna. E quando o setor marítimo ele vai ser impactado, quanto a gente vê o hidrogênio e a amônia presente no setor marítimo. E aí nós falamos sobre a iniciativa verde, né, que foi colocado, os corredores verdes, que congregam diversos países que seriam possíveis produtores e exportadores desse combustível verde. Tá? Mas para isso daí nós temos que criar todo um background, toda uma possibilidade de armazenamento, distribuição, para que efetivamente essa atividade possa ocorrer. Por fim, também é um trabalho árduo o descomissionamento e o desmantelamento dessas estruturas que vão nascer. Hoje, esse exemplo é um desmantelamento e descomissionamento de uma plataforma de petróleo, mas essas estruturas, principalmente a geólica, essas estruturas que serão montadas no mar para a produção, ou seja, de energia ou qualquer outra produção econômica, nós temos que pensar que a fase de desmantelamento e descomissionamento, ela deve estar presente desde o projeto, para que nós não sejamos impactados ao longo da existência. E, por fim, nós colocamos as nossas conclusões. Primeiro, o plano espacial marinho ele requer prudência, porque ele tem que ser prudente, tem que ser calmo, tem que ser adequado, com uma velocidade adequada para que ele produza bons resultados sociais, econômicos, e tenha nos dê sustentabilidade, mas, acima de tudo, desse jurídico individual efetivamente colocar o seu dinheiro, tá, nesses projetos. Mas tem que ser rápido, tá, porque a gente não pode perder um momento histórico. Por exemplo, a partir do momento que a gente não coloque uma iniciativa, que a gente não embarque, por exemplo, numa iniciativa desse corredor verde, um outro país pode embarcar e essa estrutura pode migrar, todos esses recursos podem migrar para outros países. E também tem que se adequar às exigências do mercado. E, por fim, tá, nós temos que pensar que o planejamento espacial marinho ele não é finito. Nós não fazemos e ele acaba. Ele é cíclico, porque as atividades vão interagir e haverá sempre a necessidade de nós adequarmos as nossas normas e adequarmos o nosso planejamento para os novos desafios que ainda estão por vir. Eu agradeço a participação de todos, a paciência, e me coloco à disposição para o momento de debate. Obrigado.